Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso GuidoCast. Esse espaço no qual a gente quer te informar de forma leve, responsável e completa sobre o câncer em crianças e adolescentes. Hoje a gente recebe aqui uma profissional que já há algum tempo faz toda a diferença no trabalho da Casa Guido. A gente recebe a Mayra Costa, assistente social da nossa instituição, para dividir um pouquinho conosco o dia a dia no trabalho da Casa Guido junto das famílias e das nossas crianças. Primeiramente, quero te agradecer pela tua presença e pedir para tu te apresentar. Olá, sou a Mayra Costa, assistente social, trabalho na Casa Guido há 2 anos e meio, né? Sou especialista em gestão pública municipal e também especialista no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, né? O que a Casa Guido, que é uma organização do terceiro setor, uma organização da sociedade civil, é uma casa de assistência social, né? Que faz parte do SUAS. Ah, que interessante, Mayra. Bom, a gente vai aprendendo junto também aqui, que essa parte eu já não sabia. Mayra, me conta um pouquinho de como é que é o dia a dia de uma assistente social na Casa Guido. Como é que funciona a dinâmica de trabalho de vocês? Vocês recebem os pacientes lá? Vocês fazem visitas? Como é que funciona? Pronto. Tudo se inicia, a entrada dos pacientes lá na Casa Guido, né? Se inicia com um cadastro. Isso sou eu, juntamente com a psicóloga, né? A partir do momento que a família recebe o diagnóstico no hospital, o setor de oncologia do hospital nos encaminha. Então, nós vamos até o hospital, se caso o paciente estiver internado, ou a gente entra em contato com a família, né? No primeiro momento, a gente explica o que é a Casa Guido, né, no meio do turbilhão, né, da recém-descoberta do diagnóstico, a gente tenta carinhosamente, né, explicar o que é a Casa Guido, quais são os serviços da Casa Guido e tentar passar o máximo possível de segurança para a família nessa hora. Certo? Dentro do trabalho da assistência social, então, junto com a psicóloga, que a Vene já nos explicou no episódio anterior, das questões psicológicas, emocionais desse acolhimento. E vocês, enquanto assistentes sociais, fazem também um direcionamento técnico, né? De como é que funcionam os direitos, os deveres, os passos técnicos também desse tratamento e do apoio que a Casa Guido vai oferecer, é isso? E isso a gente explica primeiro como é que é a Casa Guido, né, que é uma casa de acolhimento, o tratamento é feito no hospital, como a Casa Guido atende 45 municípios, né, aqui em Santa Catarina, de Imbituba, Passo de Torres, tem pacientes que a partir do momento que começa o tratamento, os familiares, até mesmo eles, precisam ficar acolhidos ali na Casa Guido, né? Então, quem é de Criciúma, geralmente recebe a químio, vai embora no mesmo dia, né? Mas quem mora em outra cidade é complicado, tá indo e voltando todos os dias. Então, a Casa Guido, eles ficam acolhidos ali para no outro dia dar continuidade no tratamento. Certo, e isso, na verdade, é comum, mas não é uma regra, né? Isso é importante também a gente comentar, porque às vezes as pessoas têm essa confusão, assim, de achar que a Casa Guido é uma hospedagem, que a pessoa fica ao longo de todo o tratamento, ou até já comentei em outros episódios, de repente, de achar que é na Casa Guido que eles vêm fazer a químio, e não é, né? Ou a químio, ou enfim, o tratamento que eles vêm fazer, e não é, né? É comum que eles precisem ficar por conta da distância, mas não é regra, até porque nem teria espaço para todos os 85, 90 pacientes estarem todos os dias ali, né? Então, vocês orientam sobre a possibilidade de ter esse pernoite, mas sobre os demais acompanhamentos, as demais assistências que a Casa Guido oferece, né? Sim. Quando não existia a Casa Guido, né? As pessoas, as crianças, os adolescentes vinham fazer o tratamento ali no Hospital São José, né? E acabavam tendo que ficar ali no estacionamento, por ali. E aí se sentiu a necessidade de implantar uma casa, né? Uma casa de acolhimento. Então, hoje, a gente está com 83 pacientes e muitos deles, eles precisam do transporte da saúde do seu município, né? E o transporte da saúde sai no primeiro horário do dia e volta no último. Então, às vezes essa família só precisa passar por uma consulta, só precisa passar por um exame e ela fica onde?
Fica na Casa Guido. Sim. Então, ela vem... Ali tem uma brinquedoteca incrível, linda, onde as crianças passam o dia ali. E a gente tenta, da maior maneira, uma forma que seja uma extensão, a Casa Guido da casa deles, né? A gente faz de tudo que seja um formato de casa mesmo. Sim, para que eles tanto tenham ali essa possibilidade de brincar, de almoçar, de jantar, de serem acolhidos, como se sintam acolhidos emocionalmente, né? Nesse período em que precisam estar ali, né, Mayra? E também a gente sabe que qualquer família, né, quando mexe com doença e o orçamento da família balança, né? Então, ali é uma forma também de eles não ter gastos com alimentações, né? Ter, tem os outros benefícios também que eu posso estar falando, que a Casa Guido oferta. Mas por ser uma casa né, de acolhimento, uma casa mais voltada, né, de assistência social, a gente faz o outro trabalho, né? O tratamento médico é no hospital. E a gente sabe que a gente precisa fortalecer toda a família, né? Para que esse tratamento dê certo. Então, a gente trabalha muito o fortalecimento de vínculos ali dentro da Casa Guido com os demais familiares, né? Com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os avós, com a família extensa desse paciente, né? A família que está mais presente ali. Certo. A gente tem comentado assim que a cada episódio a gente vai juntando umas pecinhas desse quebra-cabeça para as pessoas conseguirem entender a dimensão de tudo que é a Casa Guido, né? Então, será que tu consegues explicar um pouquinho pra gente como que tu apresentas a Casa Guido? Quais os serviços que tu apresenta para essas famílias quando elas recebem o diagnóstico e naquele momento certamente nem fazem ideia de que a casa tá ali para isso e que automaticamente é a forma de vocês oferecerem um pouquinho de conforto naquele momento? Quais são os serviços, assim? Então, o primeiro momento, vamos lá, pessoal, o primeiro momento, quando eu faço aquele cadastro no hospital, ali eu já faço o estudo social, né? Já vejo como é que a família... A realidade daquela família. Isso, questão de renda, questão de moradia, qual cidade que ela pertence, né? Como é que é a família dela, como é que é a formação familiar dela, né? E para depois, num segundo momento, eu tá fazendo o que é de matéria do serviço social, né? O que é a minha área. O que é de matéria do serviço social são as expressões da questão social, né? O que é de tratamento de saúde, de medicamento, é lá com a médica. Eu já faço a parte de ver a realidade dessa família, ver onde ela está inserida, conhecer o território que a gente chama no serviço social, né? Onde ela está inserida, e quais são esses acessos, né? Que a criança e essa família estão tendo, né? Porque depende do município, e o lugar onde ela mora, a gente tem que fazer todo esse estudo para estar encaminhando, vendo as questões da expressão social, né, que ela carrega, não só o diagnóstico da doença, mas sim as outras questões da vida. E esse diagnóstico que vocês fazem em paralelo ao diagnóstico, né, dos médicos, o diagnóstico da família, do ambiente familiar em que essa criança está inserida, também faz toda a diferença para o tratamento, né, Mayra? Vocês percebem isso, assim? Como é que vocês, ao longo desse tempo, né, que já está há algum tempo na Casa Guido, como é que vocês percebem a importância desse cenário, desse ambiente familiar para o sucesso do tratamento? A gente tenta igualar, né? Ainda falta muito, a Casa Guida é novinha ainda, tem 13 anos, mas a gente tenta fazer o tratamento que já foi reconhecido, não sou eu, Mayra, falando, né? Mas que já foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, né? Em 2002, que é o tratamento biopsicossocial, né? Porque o tratamento de uma doença não é apenas o bio, né? Não é apenas a medicina. E sim, estudos comprovam que precisa da psicologia e tratamento social, né? Então, a gente deixa esse tratamento médico lá com o hospital e traz aqui para Casa Guido o psico e o social, que tudo junto já é comprovado que realmente é eficaz num tratamento, na cura de uma doença. Claro, a gente não pode expor, né, os nossos pacientes e nem falar especificamente sobre algum caso, mas
na sociedade como um todo, muitas pessoas vivem em vulnerabilidade em situações de vida complicada, seja em higiene, seja em acesso a água potável, a saneamento básico. E isso faz a diferença para quem está num tratamento e para quem precisa, né, preservar a sua saúde de uma forma geral. E assim como na sociedade como um todo, nos casos dos nossos pacientes não é diferente. Muitas crianças chegam pra gente numa situação de vulnerabilidade social, que, claro, não quer dizer, não interfere diretamente no diagnóstico, né? Não é culpa disso, mas que tornam a situação ainda mais delicada por conta do cenário em que ela vive e do tratamento que ela vai precisar passar, né? Vocês avaliam isso também, né? Sim, porque além do acesso ao tratamento de saúde, a gente ali, cada família, claro, é uma diferente da outra, e ela precisa de outros acessos, né? Ver se essa criança, como é que tá a situação dela escolar, ela tá recebendo o segundo professor, então a gente faz o contato com a rede, que a gente fala na parte da assistência social, né? Que a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Saúde, educação e assistência social. Então, a gente vê se aquela criança conseguiu dar continuidade aos estudos, se ela recebeu o segundo professor, se ela tem direito a um benefício assistencial, o BPC. A gente entra em contato com os CRAS dos municípios, né, para até ver a possibilidade de fazer o cadastro único, né, o cadastro do governo federal, domiciliar. Cada caso é um caso, assim, é onde que a gente trabalha junto e cria um vínculo com a família e tenta esclarecer, informar dos direitos das pessoas com câncer e assim vai indo. E apoiando da forma como é possível, né? A gente estava comentando sobre a forma como eles chegam, né? Eles chegam ali do hospital, são encaminhados, seja do postinho de saúde do seu município, para o hospital aqui em Criciúma, que é referência, né? Mesmo sendo de outras regiões. E, enfim, a partir do diagnóstico, eles já foram informados, já chegaram no hospital, já estão dando encaminhamento nas questões, já foram acolhidos na Casa Guido. Depois disso, quando eles iniciam o tratamento e vão dando sequência a essa rotina nova, né, para todo mundo, vocês fazem uma visita também, fazem um acompanhamento, né, com a família ao longo desse processo para se aproximar dessa realidade e criar esses vínculos também. Até mesmo eu faço a visita domiciliar, né, para conhecer qual é o ambiente que esse paciente, né, a gente chama de usuários na assistência social, que é o usuário Do serviço. Para ver a questão de onde que ele está inserido, qual é o bairro dele, quais são os acessos que ele pode ter ali na saúde, na educação, a escola, ver toda a estrutura do território dele e até mesmo para os encaminhamentos, né? A gente faz contato com postos de saúde, que às vezes pode ter trocado de técnico, pode não estar informado que tem uma criança ali com diagnóstico de câncer. Então, a gente informa a escola, muitas vezes a escola fica preocupada, né? Então, a gente fica nesse contato com a escola. Até mesmo teve pacientes ali que eram do CRAS também, né? Do Serviço de Referência de Assistência Social. Então, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a gente tem pacientes, né, que frequentavam. Então, a gente mantém essa informação e esse trabalho em conjunto, né, para que tudo dê certo. E é um trabalho que acaba fazendo uma rede mesmo junto com a escola, com o postinho de saúde, para que todo mundo esteja alinhado em prol dessa família, né, Mayra? Para que tudo ande, tudo tenha sequência, tudo possa ser dado seguimento da melhor forma para assistir aquela família de forma geral, assim, né? E com relação ao que vocês encontram, assim, nas casas, quando vocês são recebidos, enfim, né, com naturalidade, as famílias costumam ter muita gratidão, costumam ter carinho até pela Casa Guido, né, apesar do momento difícil que enfrentam, elas enxergam muito, assim, a assistência que a casa dá como um presente, assim, né? Então eu imagino que recebam vocês de forma tranquila, mas quando vocês identificam alguma necessidade, como é que funciona isso? A partir da visita, vocês conversam com a própria família,
entendem o ambiente, se tem um irmãozinho, se mora junto com a avó, se mora junto com o vô, como é que acontece depois dessa visita, depois dessa análise feita em loco? É porque são 45 municípios, né? E cada município tem seu benefício, tem a sua lei municipal. Então, para atuar na Casa Guido, tu tem que entender como é que funciona ali a política pública, né? Dos 45 municípios. E nisso ver qual é o direito que está sendo violado no momento da família ali e tá fazendo os encaminhamentos, onde a gente faz o contato, né, com a assistência social, a gente faz contato com a escola do paciente ali, da criança e do adolescente diagnosticado com câncer. A gente faz o contato com toda a rede. Se no município, às vezes a gente identifica que a casa precisa melhorar o acesso, precisa de uma reforma, dependendo do município, a gente entra em contato com o setor de habitação para tá vendo isso, né? Até isso é possível, assim, de repente um paciente que já tem um pouco mais de dificuldade de locomoção ou que ao longo do tratamento teve alguma especificidade que demanda esse tipo de reforma, enfim, é possível tentar, por meio da assistência social, fazer esse contato com o município também. E também a gente vê, como tu falou agora, a gente vai na casa e vê como é que é as barreiras que impedem, né? Que a gente teve casos de pacientes que, por causa do tratamento, teve que amputar, teve um dos membros amputados, então ele acaba, além de ser paciente oncológico, ele acaba adquirindo uma deficiência, né? Por conta do câncer. Então, a gente procura ver se esse paciente, quais são os acessos dele, quais são as barreiras que estão impedindo, né? O que está dificultando ele. Uhum. E essa parceria que vocês fazem, ela também se dá dentro da casa com a própria assessoria jurídica que a casa presta, né? Como é que funciona essa relação entre vocês? Porque vocês identificam a necessidade, por exemplo, de uma medicação ou um exame que o SUS não cobre e passam para advogada, ou como é que funciona esse fluxo, assim, para as pessoas entenderem, porque muitas vezes é uma dúvida comum, assim, né? A casa vai custear o tratamento? Não, o SUS continua sendo importante, né? Fundamental para o tratamento. Como é que tu podes explicar para a gente, para as pessoas que estão nos ouvindo também, como é que funciona a relação com o SUS e as eventuais necessidades de custeio, seja por meio da casa ou por meio da assessoria jurídica, enfim, de alguma forma buscar esse recurso? Então, além de casa, de acolhimento, né? A Guido também, ela fornece alguns auxílios, né? E o benefício também, a cesta básica, a nossa cesta básica é montada através de doações da população, então a gente monta ali a cesta básica, fornece para a família para até uma forma de diminuir os custos, né? Como eu te falei, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença, né, o nosso orçamento, ele é balançado, né? E também a gente fornece medicações, exames e consultas com especialistas que o SUS não cobre, né? Às vezes até cobre, mas não tem condições de uma criança que precisa o quanto antes ser tratada, tá esperando, né? Então, e tem alguns medicamentos que o SUS até cobre, mas a gente liga lá para a unidade de saúde e está em falta, né? O processo de licitação da prefeitura ainda não saiu, então a gente acaba comprando ali pela Casa Guido, né? E a gente compra com os recursos do carnê solidário, essa medicação. E a gente que é funcionário é tudo projeto, porque para uma casa ser contemplada em projetos sociais, ela precisa ter uma diretoria formada, que a nossa diretoria é tudo voluntários, a gente precisa ter alvará na vigilância sanitária, a gente precisa estar com a documentação tudo em dia, né? A gente da Casa Guida, a gente tem o certificado, né, o SEBAS, né, que é uma entidade de assistência social, e tudo isso conta para ter projetos, né, para essa instituição. Então, ali mais da metade dos funcionários é através de projeto, e o que a gente consegue arrecadar da sociedade, esses recursos, né,
a gente custeia a medicação, os exames, ou que está em falta no SUS, ou que o SUS não cobre. Aí tem alguns remédios que tem que ser original, não pode ser o genérico, e nessas licitações de prefeitura geralmente é genérico, então a gente acaba comprando também os originais por ali. Sim, e é um trabalho constante, né? É uma demanda constante. Eu imagino que com 83 pacientes, esse ciclo, né, esse fluxo seja bem intenso para que vocês consigam dar conta, assim, né? É porque assim, o SUS cobre o tratamento oncológico, cobre, mas tem várias coisas além do tratamento que precisa ser comprado. Desde um suplemento alimentar, tem pacientes ali, eu vou chamar de pacientes, né? Que são internados na UTI, então ali eles precisam de um tipo de hidratante, um tipo de hidratante, shampoo, que é só os pacientes que vão para UTI. E são caros. Para mim, eu acho caro aquele kit que eles têm que comprar, né? E aí o SUS não compra. Então a gente acaba comprando ali pela Casa Guido. Quando vão para a radioterapia, tem também um gel lá, hidratante, que a médica prescreve. O SUS não compra. Quem compra é a Casa Guido, né? Então todo mundo diz que o SUS cobre, mas tem vários procedimentos, ou até fazer cumprir, né? Até fazer, porque quando o SUS não cobre, tem que entrar via judicial, é onde a gente aciona a nossa advogada, a Ana, mas até sair essa decisão, né? Então a gente acaba custeando ali pela Casa Guido também. E esses detalhes, que não são tão detalhes assim, fazem toda a diferença no tratamento, né? É um dos exemplos, são alguns dos exemplos, na verdade, da importância de contar com essa assistência especializada e que acompanha de perto, para que possa proporcionar isso que as médicas prescrevem e que automaticamente, então, é importante para o tratamento, mas que muito possivelmente, sendo algo de um valor agregado mais alto, eles não conseguiriam acessar naquele momento, né? E certamente faz a diferença no tratamento. E também, por exemplo, muitos precisam usar fraldas, né? Até uma vez a gente foi questionado que a gente pedia fralda geriátrica, né? Todo mundo associa ao idoso. Mas eles não perceberam que uma criança a partir de 7 anos, a fralda infantil já não serve mais, né? Então a gente usa muito fralda assim, geriátrica, a fralda P, a fralda juvenil, para esse público, né? De 7 a 12 anos. E tudo isso o SUS não cobre. Tem as fraldas pelo Sistema Único de Saúde, é um valor limitado, e também a criança precisa para aquele momento ali, né? Que aquele momento, não quer, ela muitas vezes não é, não, como é que eu vou dizer, não é um momento, um período extenso, assim, que o Sim. SUS. Então, tem fraldas geriátricas pelo SUS, mas às vezes naquela necessidade, naquela hora ali, não dá tempo da família ir lá no posto de saúde, conversar lá com o assistente social da saúde para Fazer dar outros trâmites, assim. isso. Então a Casa Guido, se não tem através de doação, a gente compra também. Que importante, né? Mayra, o que tu achas que são os principais desafios da tua função diante desse cenário? São muitos, né? É, ver o tratamento, né, do câncer. Vamos dizer assim, como é que eu posso te explicar? O tratamento, as crianças sofrem bastante, né? Então, a gente acaba assim, cada um a gente tem um carinho especial, né? E a gente acaba sentindo. Por mais que a gente tente, né, não levar, que todo mundo diz, não leva tudo para casa que você vai adoecer, né? Mas não tem como. Então, cada família é especial para mim. Hoje em dia nós estamos com 83, a gente teve mais famílias, mas graças a Deus, né? Alguns a gente fez o desligamento porque receberam a cura, não precisa mais estar passando por esse processo de tratamento. Então, mas cada um ficou marcado assim na minha história. Cada um que passa pela Guido, eu acredito que eu vou levar para sempre, assim. Que especial. E certamente eles contigo, né? Porque
o contato, né, o vínculo criado ao longo desse tempo não é algo frágil, assim, né? É um momento delicado que eles encontram em vocês também uma luz no fim do túnel, uma ajuda num momento que provavelmente é o momento mais difícil da vida deles. Na verdade, eles encontram na gente uma segurança, né? É uma segurança que eu tô fazendo meu tratamento, mas eu tenho alguém, né, com quem contar, né? Olhando por mim. Isso. E na verdade, trabalhando ali também é uma lição de vida para mim, né? Cada um deixa uma marca, assim, que às vezes a gente vive, vai vivendo no automático e não para pensar na vida. Então, muitos deles, assim, com acompanhamento, faz eu parar e pensar um pouco, opa, de que forma que eu tô vivendo, né? Vamos dar mais valor, como eu sou abençoada, né? Como tem que ter gratidão. E tem muitas mães ali que, eu digo, todos eles, né? São seres especiais, seres, assim, que realmente marcam de superação de vida, de força. É, aquelas mães, as mães da Casa Guido são mães extraordinárias, incríveis, né? E que passam, eu aprendo muito com elas. Aprendo demais, assim, todos os dias. E nesse tempo de Casa Guido, são 2 anos e meio, é isso? É, Tu tens acompanhado também uma evolução, assim, da casa, né? Como que tu estás enxergando isso, assim, desde é, um profissionalismo, uma ampliação dos serviços oferecidos? Há um constante movimento para melhorar o que é ofertado, né? eu acho que conforme o tempo vai passando, há necessidade, né, de estar se atualizando, né? Antigamente, só aquela casa que era para dormir, né, como surgiu lá, que era necessário também, tá deixando de ser só uma casa de acolhimento, né? Estamos colocando programas, como programas do diagnóstico precoce, é, fazendo a conscientização do câncer infantil, né? Que tem muita gente que acha que câncer só dá em adulto. É, então, tem, tem tudo isso. E até mesmo passar para a sociedade que o câncer está aí, o câncer existe, e deixar de ser um tabu, né? Que antigamente todo mundo tinha medo até de falar nessa palavra. E eu acho que A- atualmente ainda, né? Atualmente ainda tem muita gente que, aquela doença, ou aquela coisa, ou enfim, né? Ou a doença que não vou falar o nome, exatamente como tu comentou. E esse é um dos nossos desafios também aqui no podcast, né? Tratar isso com a leveza possível, com a naturalidade necessária, porque ele tá aí, a doença tá aí, ela existe, infelizmente. E, infelizmente, extingui-la, por enquanto, não está nas nossas mãos. Mas o que a gente pode fazer diante dessa realidade é informar, apoiar e buscar que ela seja dentro do nosso microespaço, né? A gente comenta dentro da Casa Guido no que é possível fazer diante dessa realidade, é fazer com que ela seja cada vez é, diagnosticada mais cedo, que os casos tenham cada vez prognósticos melhores, que é o que está levemente na nossa possibilidade, né? Uma missão, a gente comentou, a gente já conversou aqui com o Schneider e a Lise, né, com relação ao diagnóstico precoce. É um desafio enorme tratar sobre o diagnóstico precoce e sonhar com que as pessoas estejam mais bem informadas e consigam diagnosticar, seja a família, os profissionais de saúde, diagnosticar cedo, identificar esses sinais e fazer com que o tratamento seja mais efetivo, né? Isso não pode ser uma utopia, é algo que a Casa Guido tem lutado para alcançar, porque acredita que está dentro desse espaço, dentro, né, das proporções, é claro, tentar fazer. A gente diz, não dá para salvar o mundo, mas enquanto a gente estiver lutando, seja para salvar uma vida, seja para
diagnosticar um caso mais cedo e conseguir salvar aquela vida ou tornar o tratamento daquela criança, daquele adolescente mais tranquilo, já valeu a pena. E eu acredito que para vocês que vivem a realidade seja justamente isso, né? Porque eu faço podcast, faço essa assessoria de imprensa da Casa Guido há alguns anos, mas eu não tô lá todos os dias. Eu não sou como vocês que conhecem a realidade de cada família. E para vocês, certamente, é mais ainda valoroso saber que cada vida significa muito, né? Tu tinhas comentado que cada um marcou a tua vida. E isso é algo precioso que para vocês, sem dúvida, não tem valor que pague, né? E também a Casa Guido vem para contribuir, porque assim, quando, né, todo mundo foca no tratamento da doença, mas tem outras coisas em questões, né? A Casa Guido tem uma lavanderia lá dentro, né? Que a família muitas vezes vai ali lavar a roupa, tem outra funcionária da Guido sim, que estende, que recolhe, que dobra, né? Famílias que moram longe. Isso faz toda a diferença, porque o hospital, né, muitos hospitais, o nosso, pelo menos não existe uma lavanderia, a não ser do próprio hospital ali para lavar lençol e as roupas pessoais, né? Então, e é uma forma também da mãe sair um pouquinho ali de dentro do hospital, dar uma arejada, ir na Casa Guido, colocar suas roupas para lavar, tomar um café diferenciado, né? Um café diferente ali do cardápio do hospital, conversar um pouco e retornar. E também a Casa Guido, às vezes a mãe precisa estar trocando com outro parente, com o pai, então acabam fazendo isso. Um fica na Casa Guido, o outro fica de acompanhante e trocam, vice-versa, né? Essa questão, por exemplo, de lavar roupa, é algo que as pessoas não enxergam, assim, não é que não enxergam, não imaginam, não conseguem visualizar até sentir essa necessidade, porque sim, passam vários dias ali, vão acumulando a roupa e precisam também lavar, e enfim, outras questões que envolvem o acompanhamento de vocês e que significam realmente dignidade, né? Dignidade para aquela família. E também, lembrando aqui, tem famílias que tentam não depender do transporte da saúde, até mesmo para ter mais autonomia de horário para ir embora, né? Mas chega um período do tratamento que até mesmo o carro não aguenta mais, então, né? Vamos falar assim, surgem as manutenções do carro, né? Então, o orçamento da família já está balançado e tem mais o orçamento do carro, né? Que exige mecânica. Então, elas acabam precisando de uma casa de acolhimento, porque daí tem que passar para o transporte da saúde do seu município e precisa de uma casa ali para passar o dia, né? Para pernoitar. E E sabendo, né, daquilo que a gente já conversou sobre de onde surgiu a necessidade da Casa Guido, imagina de as pessoas ficarem ali já com uma saúde fragilizada, já com um emocional fragilizado, ficarem perambulando ali em torno do hospital, enfim, numa lanchonete, até precisando também pagar por um lanche, se alimentando dessa forma, diante de um cenário já tão delicado, né? Como isso faz a diferença? Ter um lanchinho para fazer, um almoço gostoso, saudável, porque também a Casa Guido preza por isso, por oferecer sempre algo saudável também para que as famílias, como isso é um quentinho, né, no coração deles. Sem dúvida, isso é muito mais do que uma refeição, né? É algo que faz com que eles se sintam realmente acolhidos em casa, sintam um quentinho no coração, assim, de família, de casa mesmo, né? Mário, então, além do que a gente já conversou, o que mais que a Casa Guido oferece para que a gente consiga elencar um pouquinho mais e deixar claro esses serviços? Por exemplo, a lavanderia, a gente tem a brinquedoteca, os almoços, como é que funciona esses outros serviços e o que é ofertado lá na Casa Guido? Tem os quartos, né? E todo o acompanhamento do tratamento. A gente tem uma equipe técnica bem, bem bacana. Tem eu como assistente social, tem a nossa psicóloga, tem a nossa advogada, tem a nutricionista, tem a fisioterapeuta, né? Tem a nossa coordenadora. Então a gente tem uma equipe bem,
bem legal, assim, Porque, para claro, para atender. trabalhar ali precisa ter um pertencimento, assim, né, Mari? Tu comentou sobre, na teoria é muito simples dizer, né? Não é o meu trabalho, eu não vou levar para casa, mas nós somos todos seres humanos. A Vânia também comentou no episódio anterior que nós somos seres humanos lidando com outros seres humanos, né? Não por mais que se faça um filtro, nós levamos para casa, nós conhecemos outras pessoas que estão passando problemas, nos, nos solidarizamos com isso e para lidar com essa situação precisa ter um sentimento de pertencimento e muito propósito nesse trabalho. Por isso que eu acredito que a equipe esteja qualificada e esteja ali para fazer a diferença, né? Porque precisa estar ali naquele momento para formar esse time, fortalecer esse time para levar força para os pacientes e familiares, né? Sim, o trabalho da Casa Guido é essencial, assim. Eu gostaria que todas as doenças, não só o câncer, mas que tivesse uma casa, né, como a Casa Guido. A Casa Guido, a gente para tratamento de câncer de criança e adolescentes, de 0 a 19 anos, mas existe várias outras doenças aí que, assim, eu fico sentida, porque não tem casas de apoio como tem a nossa, né? Sim, e o nosso estatuto, enfim, né, as próprias regras que são necessárias também estipulam quais as doenças, o câncer e as doenças do sangue para serem atendidos pela Casa Guido, é isso, né? E infelizmente tem outras realidades, outras situações que também demandam muito das famílias, também tocam as questões financeiras e que realmente seria importante que tivessem esse acompanhamento, mas o câncer em si, ele envolve toda a família. Vocês percebem isso, né, Mari? Como assistente social, como que tu avalias essa questão de a família estar envolvida, o orçamento da família estar diretamente atingido, muitas vezes o trabalho de algum dos membros da família ou até dos dois. Como é que é essa realidade lá, a partir disso que tu vive, assim, há 2 anos e meio na casa? Como é que tu descreve isso? Geralmente não, sempre, né? A mãe tem que deixar o serviço. A mãe deixa do serviço, né? Então ali já balança também o orçamento, né, familiar. Então, ali a mãe sai do serviço e o pai tenta firme e forte continuar, mas teve casos ali que o pai não conseguiu também, né? Teve um caso que todos os dois tinham um bom emprego, tinham uma formação profissional boa, então a mãe teve que sair do serviço para ficar praticamente morando dentro do hospital com a filha. E o pai tentou levar o que pôde, né? Mas balançou lá no trabalho dele, então meio que ele foi demitido. Então, era um casal que eram bem, né? E além da doença, teve Precisaram lidar com essa mudança drástica na renda, né? na renda. É, e quando a menina deles faleceu, né? Eles ficaram até meio que sem jeito, assim, porque nunca precisaram, né? De nada. Então, e a Casa Guido, ela pagou todo o funeral da menina. É, eu tentei, foi eu que atendi essa situação. Eu tentei fazer como se fosse para mim, assim, desde da roupa da criança, é, tudo assim. E depois ela mandou recado para Casa Guido, porque já fazia 6 meses que ela estava morando dentro do hospital com a filhinha Uhum. dela. E a filhinha dela veio a óbito. E na hora do meu atendimento, o hospital daí acionou a Casa Guido. E na hora do meu atendimento, eu só soube dizer para ela: Tu confia em mim? Aí ela disse: Confio. Então pode deixar. Vou dar o meu melhor, assim, até. Até ficou. Vou dar o meu melhor, assim, né? E na hora eu tentava ser um pouco técnica, o meu coração partido, mas assim, é, a menina linda, assim, um vestido maravilhoso, uma faixa assim, era uma princesa, assim. E depois ela agradeceu,
né? Porque a mãe já estava esgotada de todas as formas, porque assim, além de ser mãe, a gente é ser humano, a gente também cansa, a gente também se esgota, né? E eu acho que ela estava no limite dela, que ela falou que ela disse, e agora, o que que eu faço? Então, foi uma das situações que aconteceu ali. E ela. E dessa forma, como eu comentei, né, vocês levaram dignidade até para esse momento de tristeza. Porque imagina uma situação de uma família como essa, que está completamente abalada, numa situação financeira completamente atípica do que vinha sendo, que saiu completamente de qualquer planejamento possível. E diante dessa situação, mesmo querendo oferecer o melhor, como eles poderiam lidar com isso se não fosse a Casa Guido? Claro, existem familiares, existem amigos, mas assim, todo mundo tem a sua vida, né? Todo mundo tem as suas demandas, e naquele momento eles. Era eles e a Casa Guido, e graças ao trabalho de vocês, ao trabalho da Casa Guido, a esse trabalho humanizado e voltado ao olhar humano para essa família, vocês ofereceram de verdade, certamente, é, o carinho que eles precisavam no momento em que não havia outra forma de vocês demonstrarem esse carinho a não ser dando o melhor e, como tu disse, fazendo como se fosse para ti, porque que palavra poderia confortá-los naquele momento? Não tem palavras. E até mesmo, eu acho que quando a gente recebe a notícia do óbito de um ente querido nosso, eu acho que a gente perde o chão, né? A gente não atina mais nada. E a gente procura, né, de uma forma ou outra, tá orientando a mãe, esclarecendo, até mesmo a Casa Guido, ela acaba levando nos lugares que tem que proceder, né, ali da liberação do E corpo. vocês ficam em. Vocês fazem um revezamento, assim, né, pra ficar em plantão com relação a isso, porque as coisas acontecem também fora do horário de trabalho de vocês, né? E vocês recebem esse tipo de ligação quando vocês não estão na casa também? Como é que funciona? Porque as famílias. Vocês são acionados pelo hospital, pela família, porque não é um caso isolado, né? Que a Casa Guido ajuda até nesse momento de organizar. É algo que faz parte também da situação né, de quando eventualmente acontece o óbito, vocês acompanharem também. É, graças a Deus acontece, mas não é, não é, não Não é, é todos os dias, não é todos meu os Deus, dias, graças a né? Deus. Não é sempre, esporadicamente, né? E, e quando tá para acontecer, a gente mais ou menos, todo mundo da Casa Guido, né? Já fica em alerta, assim, né? Um Então, caso mais grave, um paciente que não está respondendo bem, vocês já ficam mais ou menos em alerta para dar a assessoria para essa família caso venha acontecer algo. mas vamos falar de coisa boa, porque também tem a cura, né? Que na Sim. cura do câncer eu choro mais ainda. Não, e assim, mas eu acho importante até citar sobre isso, porque é um assunto difícil de falar, que a gente também fica incomodado de falar, mas que a gente precisa citar essa questão do funeral, por exemplo, sabe? Porque é uma assistência, a gente diz que é caro, os tratamentos em saúde são caros, mas esses procedimentos de finais de vida também São caros. são burocráticos e caros, né? Então, até neste momento, quando se esgotarem as possibilidades de a casa ajudar de outras formas na vida, ela também oferece dignidade para esse momento de despedida. Então, é muito triste, enfim, é muito tocante, mas é uma forma também de levar a dignidade, de levar o carinho da casa até nesse momento em que se encerraram as possibilidades de ajudas de outra forma, né? Mas é claro que, mais do que isso, as ajudas vêm em vida, as ajudas vêm em esperança, em formas de viabilizar que o desfecho seja outro, né? E isso se dá não só pelo acompanhamento, pelo direcionamento das formas como eles devem procurar os seus direitos, né, com os municípios, seja na viabilização dos medicamentos, na viabilização de exames, que como mesmo tu tinhas comentado, a criança não pode esperar.
né? A criança, todo mundo, né? Os adultos também não deveriam poder esperar, mas a criança, numa situação dessa, numa situação de emergência, não consegue esperar, de repente, o avançar de um processo, uma decisão judicial, e ter a Casa Guido ali para disponibilizar isso é um conforto que nenhum preço paga, e é por isso que é tão fundamental o apoio contínuo da sociedade para que seja possível continuar viabilizando esses atendimentos de emergência com a rapidez e a celeridade necessária para até o último suspiro, né, onde a vida e a esperança a sempre disponibilizar. E uma coisa que até a Zuma estava comentando esses dias, a coordenadora da casa, que também já esteve aqui conosco no podcast, que a Casa Guido jamais vai desistir, né? Jamais vai desistir, jamais vai fazer juízo sobre esse exame, esse procedimento pode não dar certo. Enquanto puder, enquanto existir a possibilidade, a casa vai em busca e vai tentar fazer com que aconteça, né? Tu, lá na realidade, no dia a dia da casa, tu enxergas assim também? Sim, até mesmo a casa, ela acaba, claro, com autorização da médica, tratamento, custeando consultas de uma segunda opinião, né? A gente teve um caso agora, recente, que o câncer da menina de 3 anos é um câncer muito raro, que parece que é o segundo caso aqui em Santa Catarina. Então, ela começou o tratamento, viu que o câncer continuou do jeito que estava, e a médica dela orientou, não, tal médica em São Paulo, ela é especialista nesse assunto, né? É uma onco-oftalmo, e ela vai saber nos orientar melhor. Então, a Casa Guido, ela custeou essa consulta, foi uma consulta online, num primeiro momento, né? Foi uma consulta online. E depois a Casa Guido, essa menina precisava fazer um exame de oftalmo, só que aqui em Santa Catarina, a gente teve a informação que é acima de 6 anos, e como ela tem 3 aninhos, tinha que ser em São Paulo. E a Casa Guido custeou a passagem de avião do pai, da mãe, da menina, né? E até mesmo lá esse exame que ela precisou, Oftalmológico? isso, Não, trava-língua. e outra consulta médica. Isso, mais uma vez, é uma forma de oferecer dignidade, esperança, outros caminhos, e faz toda a diferença no tratamento, na vida de toda essa família. E é possível também graças à parceria das médicas e dos profissionais que acompanham as nossas crianças aqui, né? A gente tem, assim, o privilégio, a honra de ter profissionais, assim, extremamente dedicados e que enxergam também essas possibilidades e auxiliam a Casa Guido em sinalizar esse tipo de oportunidade, esse tipo de necessidade e avaliar, né? Ó, esse medicamento é importante agora, esse medicamento vai fazer toda a diferença que venha nesse momento, que não seja o genérico, que não seja, enfim, independente da avaliação que as médicas fizerem, e essa relação de confiança faz toda a diferença, né, Mayra? Porque é uma confiança mútua de que nós, enquanto Casa Guida, estamos ali para tentar auxiliar o trabalho delas enquanto médicos, né, que sem dúvida alguma buscam e lutam tanto quanto nós, tanto quanto as famílias pela cura, e é por isso que elas estão nessa missão. E nós temos a segurança de ter nelas grandes profissionais e que estão também nessa batalha no mesmo time, lutando pelo mesmo desfecho, né? Lutando pela cura até que se prove o contrário. Isso é um movimento forte, né? São pessoas com propósito e que, mais uma vez eu repito, assim, né? Que fazem parte desse time, não é por acaso. A gente, graças a Deus, a gente tem 2 médicas maravilhosas ali, né, do tratamento oncopediátrico, que a gente tem, quanto técnica, a gente tem o telefone pessoal delas, porque assim, eu sou formada em serviço social, mas eu não tive formação, né, ali na medicina, até mesmo no medicamento. Então, ela acaba, além de atender as médicas, né, acabam, além de atender
o paciente, quando chega para a compra de uma medicação, quando eu sinto a necessidade, elas me auxiliam. Até mesmo exames que eu nunca ouvi falar, e elas, com o telefone pessoal delas, independente do horário, que eu sei que elas trabalham bastante, né? Elas têm uma agenda cheia, que não trabalham só ali, trabalham em vários lugares, mas mesmo assim elas sempre me respondem aonde que a gente pode estar pagando esse exame, aonde que esse exame é feito, orientações, elas acabam nos passando, assim, a gente tem uma parceria bem legal. E eu posso dizer, assim, que são bem humanas, assim, é um tipo de profissionais bem humanos, até mesmo. Tem o nosso cirurgião ali, o Dr. Christian, que já esteve aqui também, é outro profissional maravilhoso. Eu disse para ele, quando ele esteve aqui, também comentou com a gente do amor dele, né, com relação a esse assunto, especialmente, assim, as cirurgias oncológicas, infantis e tal, e assim, dá de ver o amor, né, dá de ver o amor, o carinho, o cuidado, o propósito naquilo que ele faz, e nós também somos muito, muito gratos e honrados pelo trabalho dele. Mari, eu quero te agradecer muito pela tua presença, pela tua participação e pela tua dedicação com os nossos pacientes, com as crianças, com adolescentes. Eu tenho certeza que, né, toda essa dedicação, todo esse teu compromisso com a Casa Guido é muito valioso e vai ser recompensado, assim, na tua vida, por toda a gratidão que todos nós que estamos ao redor e essas famílias vão sentir para sempre por ti, pelo trabalho que tu realizas com tanto carinho. Obrigada. Eu espero que a gente possa conversar mais vezes. A gente vai ter ainda episódios assim com outros profissionais, preenchendo um pouquinho desse quebra-cabeça, mas eu tenho certeza que as questões da assistência social a gente conseguiu desmistificar e dar uma boa clareada e uma boa demonstrada para quem nos escuta entender um pouquinho de como é que funciona e ser referência ou ser inspiração para outras instituições aí pelo Brasil, pelo mundo, que estejam buscando também oferecer alguma assistência nesse sentido, assim como nós estamos constantemente olhando para o que está sendo feito fora daqui, né, no país, enfim, em todo mundo, para que seja possível aprimorar, melhorar e oferecer cada vez mais conforto para os nossos pacientes, né? Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês até aqui. Eu sei que muitas vezes a gente fala sobre assuntos delicados, mas é o que a gente vem comentando, é o que eu digo todo no início de podcast, que a gente quer tentar, a gente quer trazer os assuntos, sejam eles quais forem, relacionados ao câncer infanto-juvenil, da forma mais leve, responsável e informativa possível, porque isso é o principal. A gente precisa falar sobre isso. O câncer em crianças e adolescentes existe, ele pode acontecer com qualquer um, ninguém espera, mas a gente está aqui para dizer que a Casa Guido está à disposição, ela vai ser colo, vai ser auxílio quando alguém precisar, e principalmente que a gente está nesse time em busca da cura, independente de qualquer coisa. A cura é o farol que nos ilumina e a gente vai estar sempre lutando por isso. Para que isso seja possível, eu reforço para vocês a necessidade de apoio, da constante manutenção dos serviços da Casa Guido através do apoio da sociedade, né? Então, seja pelo carnê solidário, seja pela contribuição, que agora é possível fazer também pelo nosso site via cartão de crédito, seja R$5, R$10, toda doação faz diferença. Toda a doação forma esse montante que faz com que seja possível levar conforto, levar dignidade, assim como essas situações que a Mayra comentou pra gente, que certamente são algumas, né? São agulhas aí num palheiro, assim, de muitas, infinitas histórias que já foram tocadas pela Casa Guido e que a Casa Guido pôde fazer a diferença graças ao apoio que recebe de toda a comunidade ao longo desses 13 anos de história. Se vocês tiverem alguma sugestão, algum comentário, alguma situação, alguma família, de repente, que nos assista, que queira comentar sobre alguma situação vivenciada relacionada à assistência social, em que foram assistidos também, podem comentar aqui embaixo no vídeo. Peço, como sempre, para que vocês compartilhem com amigos, profissionais, vizinhos, familiares, que tenham interesse, que sejam
pelo menos simpatizantes da Casa Guido, né, e tenham interesse de estar conosco nesse time que busca pela cura, pelo diagnóstico precoce, pelo apoio, seja ele na divulgação das informações, seja pelo apoio financeiro, para que a gente reforce cada vez mais esse time e consiga fortalecer essa luta para chegar cada vez mais longe nos nossos objetivos, que são objetivos de muito propósito. Conto com vocês e espero vocês no nosso próximo episódio.